boa noite. Meu nome é Priscila e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho, para trazer uma mensagem para vocês. Foi um pouquinho de atraso, me desculpem. E é uma mensagem a respeito de aspectos sobre a reencarnação, para a gente refletir um pouquinho, né? Mas antes de começar com a mensagem que eu vim trazer, eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos e acalmassem o coração para a gente fazer o nosso agradecimento, a nossa abertura, né, por mais esse encontro. Então nós agradecemos a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos juntos, embora separados, para poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, é uma migalha, uma fração desse conhecimento maravilhoso que nos é trazido pela doutrina espírita e pela espiritualidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Antes de começar, eu gostaria de dar um recado. Nós estávamos nos preparando para retornar com as palestras presenciais, né? E com os passes todas as terças no centro. Mas como a pandemia pegou de novo, deu uma piorada, começou a espalhar novamente, então nós achamos melhor continuar por enquanto somente no virtual. E em breve a gente retoma novamente os preparativos para a gente voltar a fazer as palestras e os passes às terças no centro, certo? Então, a respeito da mensagem que eu venho trazer hoje, são breves reflexões a respeito da reencarnação. Porque quem aí já não se perguntou, já não se questionou? Nossa, quem será que eu fui na encarnação passada? Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui uma imperatriz? Será que eu fui um guerreiro? Será que eu fui um general? Será que eu fui um presidente? Ou um imperador? Ou um lutador? Quem será que eu fui? A gente sempre se pergunta, eu também já me perguntei bastante, quem fui eu em encarnações passadas? O que será que eu já fiz? O que será que eu já aprontei? O que será que eu já aprendi? O que será que eu já sofri? E é uma curiosidade muito grande. Eu confesso que quando eu era mais nova, eu tinha muita curiosidade de saber por quais países eu já passei, em qual país eu já reencarnei, porque todo mundo tem uma certa afinidade com um determinado país, uma determinada cidade, né, uma determinada cultura, de repente. Então a gente sempre se questiona. E eu sempre me questionei, pensei, nossa, eu devo ter morado na Europa, eu devo ter morado em algum lugar, alguma coisa assim, porque eu tenho bastante afinidade com tal e tal país, com tal e tal comida, ou música, ou história, né? São coisas que atraem a nossa curiosidade, a nossa atenção. Tem muitas pessoas que, movidas por essa curiosidade, buscam fazer hipnose, fazer regressões para tentar se lembrar do que aconteceu nas vidas passadas, do que já fez, né, do que já vivenciou, onde já viveu. E aqui dentro da doutrina espírita, existem questões no Livro dos Espíritos que tratam exatamente dessa questão, da questão do porquê, qual é o motivo pelo qual a gente não se recorda das encarnações passadas, né? Do que aconteceu. Então, existem questões no Livro dos Espíritos, são as questões 392 e seguintes que falam sobre o tema. E então a gente pode se perguntar, e foi perguntado isso para os espíritos, por que é que a gente não se recorda das nossas existências anteriores, das nossas encarnações anteriores? E eles responderam, porque Deus, na sua sabedoria, quis que fosse assim. O homem que soubesse do seu passado poderia ficar deslumbrado e talvez perdesse o foco na sua existência atual e nas tarefas que tem. Já imaginou eu
sinceramente, eu nunca refleti profundamente a esse respeito, mas se de repente eu fico sabendo que numa encarnação anterior eu fui um presidente de um país poderoso ou eu fui um imperador poderoso, o quanto isso atrapalharia a evolução da minha encarnação atual? Ou se eu fui uma mulher muito bonita, ou muito rica, ou muito poderosa, ou de repente uma pessoa que sofreu muito, uma escrava, uma pessoa que passou por privações terríveis, o quanto isso me afetaria? Porque a partir do momento em que a gente se recorda, né, nós estamos revivendo aquela situação, revivendo aquele momento. Então, se é um momento de extrema dor, nós sofremos novamente. Se é um momento de muita alegria, nós nos alegramos também. Mas, ao mesmo tempo, existe o risco de bater uma melancolia e a gente olhar para a nossa encarnação atual e pensar que, de repente, ela não seja tão bela, ou tão interessante, ou tão atrativa quanto a encarnação passada. O quanto isso afetaria o nosso caminho evolutório, a nossa programação nessa encarnação. E, continuando, também foi perguntado para os espíritos a respeito justamente desse esquecimento e do que é que ele pode provocar, quais as consequências que ele pode ter na nossa encarnação atual. Foi perguntado, mas se eu não sei quem eu fui ou o que eu fiz numa encarnação passada, como que eu poderei reparar as minhas faltas nessa encarnação? E eles responderam que a cada nova encarnação o espírito tem um pouquinho mais de inteligência e ele pode distinguir melhor o bem do mal. Quando o espírito volta ao mundo dos espíritos, quer dizer, quando desencarna, quando ele volta, ele deixa aqui a Terra, o plano material, e volta para o plano espiritual, ele tem a oportunidade de rever toda a sua vida e rever inclusive as faltas que ele cometeu, quais foram seus acertos e onde ele errou, e tem a chance de programar a sua nova existência com as provas e as lutas que acha que serão necessárias para reparar as faltas que cometeu. Então, nós temos essa chance de fazer essa reflexão e de programar a nossa nova encarnação. E eles continuam perguntando aos espíritos: e como eu posso aproveitar as experiências adquiridas em existências que eu esqueci, que eu não me recordo mais? Então, se eu tive essas vivências nas outras encarnações, tive essas experiências, acumulei esse conhecimento, como é que eu vou conseguir aproveitar essa sabedoria, esses fragmentos de sabedoria que a gente acumula em cada encarnação, para poder ajudar nessa existência atual? E os espíritos responderam: se nós não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal, ainda temos a intuição disso. E essa intuição é a nossa consciência que nos adverte a não cometer mais as mesmas faltas. Aí, na hora que eu li isso, eu me questionei, falei, mas será que existe essa intuição? Será que eu tenho essa intuição? E eu comecei a me recordar de momentos em que eu estava frente a frente. E isso sou eu, estou falando da minha experiência, mas eu gostaria que vocês se perguntassem isso também. Muitos momentos da minha vida eu estava frente a frente com situações em que eu tinha uma decisão a tomar e eu poderia ir por um caminho ou por outro. E um caminho, para mim, se afigurava o correto e outro se afigurava como errado. E mesmo assim, naquele momento ali, nos momentos em que eu estive frente a frente com essa decisão e que eu tomei a decisão errada de tomar um caminho errado ou fazer uma escolha errada para aquele momento, naquele momento eu tinha exata ciência e exata consciência do que eu estava fazendo. Então, a gente sabe, se a gente se perguntar, se a gente se analisar, se a gente refletir, a gente sabe quando está errando. Nós temos a consciência
de quando estamos errando, no momento em que estamos errando. Então, nós podemos utilizar essa e procurar ouvir essa intuição, né? Que é um dos dons, uma das bênçãos que nós temos, para nos auxiliar a tomar as decisões corretas nesses momentos de dúvida ou de encruzilhada. O esquecimento de uma encarnação passada, principalmente se foi de muita dor e sofrimento, não é providencial? Porque nos mundos inferiores, as infelicidades atuais poderiam ser agravadas pela lembrança de mais sofrimentos. Então, se nós estamos passando por uma existência ou por um momento nessa existência, nessa encarnação de muita dor, de privação ou de doença, ou de privação material, então, ou até mesmo de dores morais, de sofrimento moral, às vezes sofrimento dentro da família, né, nas suas relações, nas relações de trabalho. Se nesse momento difícil e delicado nós tivéssemos ainda a lembrança de momentos tristes de outras encarnações, isso poderia fatalmente nos levar a um estado de ânimo de total prostração perante a vida e perante as provações. Então nós poderíamos inclusive nos entregar e terminar por perder a encarnação, por perder a oportunidade de estar aqui presente, de lutar, de buscar ultrapassar, de buscar passar pelas provações com resignação, com tranquilidade, com paciência, né? Que muitas vezes eu falo por mim que na maioria das vezes em que eu estou passando por momentos difíceis, eu não tenho resignação, eu não tenho paciência. É difícil a superação, é difícil a gente conseguir passar pelos momentos de dor. E se de repente eu tivesse consciência de momentos mais difíceis ainda que eu tivesse passado, eles viriam a somar com o momento presente. E talvez eles fizessem com que eu perdesse a minha força, com que eu perdesse a vontade de lutar. Então é muito arriscado, né, colocar isso tudo a perder. Então esse é mais um dos motivos pelos quais o esquecimento das encarnações anteriores é uma bênção e não uma punição. As lembranças de encarnações passadas poderiam ainda, em certos casos, nos humilhar muito. Em outros casos, poderiam exaltar o nosso orgulho e dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Em qualquer desses casos, poderia atrapalhar muito o andamento da encarnação atual também. E se ainda nos lembrássemos do que fizemos, nós também nos lembraríamos do que os outros nos fizeram. Esse conhecimento poderia ter efeitos desastrosos para as nossas relações sociais. Imaginem o caos das nossas relações familiares se soubéssemos do que fizemos anteriormente uns com os outros. Dentro da doutrina espírita, nós temos inúmeros relatos, inúmeros livros, inúmeras descrições no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em muitas obras de Chico Xavier, de Emmanuel, que retratam, né, de André Luiz, que retratam essas relações familiares e qual é a finalidade delas, que muitas vezes nós estamos juntos com esses espíritos nessa encarnação por afinidade, somos famílias espirituais, mas que em outras vezes, em muitos casos, também estamos para fazer resgates. Por quê? Porque magoamos, porque prejudicamos, porque humilhamos, ou fomos humilhados por esses espíritos que hoje estão próximos de nós, muito próximos, são nossos familiares. Então imagine o que é que aconteceria com essas relações familiares se nós tivéssemos consciência, se tivéssemos a lembrança do que é que nós já fizemos para essas pessoas e do que é que esses espíritos fizeram para nós em encarnações passadas. Então, nós teríamos muito tumulto, muito sofrimento. E esse é mais um dos motivos
pelos quais nós não temos essa lembrança. E ainda, a escolha das provas ou de lutas difíceis que nós temos nessa encarnação não querem dizer que a vida passada, que a nossa vida, foi cheia de erros. Essas escolhas podem se referir tanto ao passado quanto ao futuro, ou seja, podem ser resultado de faltas, mas podem ainda ser a escolha daquele espírito para acelerar o seu aprimoramento. Onde que nós conseguimos encaixar essa afirmação dos espíritos? É quando nós vemos aquela pessoa que sofre muito, que tem uma vida tão atribulada, tão sofrida, dentro das relações familiares, que sofre privações, que sofre abandono, que sofre violência, que sofre privações materiais, que sofre problemas de saúde muito graves. Então nós olhamos para essa pessoa, eu olho para essa pessoa e muitas vezes do alto da minha soberba, do alto da minha arrogância, eu olho e me questiono se de repente aquela pessoa está sofrendo, está passando por aquilo ali, porque cometeu muitas faltas na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores. E esse tipo de julgamento, ele é terrivelmente falho. Essa reflexão, ela é terrivelmente falha. Se eu não tenho consciência nem de quem eu sou e nem do que eu fiz, como é que eu posso ter a petulância de querer me perguntar ou querer analisar a vida ou as provas de quem quer que seja? Então, essa mensagem dos espíritos é muito forte e é muito profunda. Cuidado com o julgamento. Olha essa pessoa sofrendo, olha essa pessoa se dando mal, deve ter sido muito ruim na vida passada. Eu não sei nem de mim nessa encarnação, que dirá na minha encarnação passada, muito menos falar de quem quer que seja, apontar meu dedo para quem quer que seja. Então essa é uma mensagem que para mim bateu muito forte, é muito interessante. E pode ser tema de inúmeras reflexões, né? E eles continuam dizendo que o esquecimento das faltas cometidas, contrário do que a gente possa pensar, do que eu possa pensar, né? Como eu já considerei assim várias vezes, não é um obstáculo para o aperfeiçoamento do espírito. Porque, se não se lembra, o conhecimento que teve delas no mundo espiritual e o compromisso que assumiu para repará-las podem guiá-lo pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que, em conjunto com os espíritos superiores, guia para a elevação. Então, é muito interessante a gente parar para refletir, porque hoje é uma terça-feira. Dentro dos últimos 3 dias, quantas vezes eu parei para ouvir a voz da minha consciência? Quantas vezes eu parei para me analisar um pouquinho, para analisar o meu dia, para refletir sobre tudo isso, refletir, para ouvir a minha intuição. Muitas vezes, maioria das vezes e dos dias, a gente está tão dentro de uma correria, de um turbilhão de resoluções, de obrigações, de deveres e de tarefas. Nós estamos tão envolvidos com tantas tarefas diferentes que a gente esquece de parar para refletir um pouquinho, um minutinho que seja, né? E isso para mim é uma verdade muito grande. Eu peço a licença de vocês para ler um trechinho do Livro dos Espíritos que fala sobre esse tema, que diz o seguinte: se o homem não conhece os atos que cometeu em suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que faltas tornou-se culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar o que foi, não pelo que ele é,
mas sim pelas suas tendências. Então, se eu não sei quem eu fui, se eu não sei o que aconteceu, eu posso ter sim uma noção disso, me autoanalisando, buscando dentro de mim as respostas, né, para as perguntas que eu tenho, que eu possa ter. Então, essa é uma reflexão muito interessante, que, assim como muitas e muitas outras, como todas da doutrina espírita, diz para nós, diz para mim e diz para você: busca-te, olha para você, se analise, se conheça, porque a partir disso você vai conseguir batalhar, conseguir lutar, conseguir evoluir. A partir dessa autoanálise, a partir da correção, né? A partir da correção de comportamentos ruins. Então, nós temos ferramentas, nós temos dons, e um deles é a nossa intuição, é a voz da nossa consciência. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês a respeito da bênção do esquecimento. Encaremos esse esquecimento como uma bênção, porque assim nós esquecemos as nossas faltas, nós esquecemos as nossas dores e nós estamos aqui de frente para essa encarnação, prontos para tentar buscar o melhor em nós mesmos, o melhor nos nossos dias, nas nossas ações e no nosso comportamento. Muito obrigada pela atenção de vocês, que todos tenham uma boa noite e uma boa semana, uma semana iluminada. Tchau, tchau.